Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela Cestari Tuzaki. Eu sou aluna especial do programa de pós-graduação em pesquisa operacional aqui do ITA, né, em conjunto com a Unifesp, no programa de mestrado. A minha orientadora é a Maria Cristina Vasconcelos Nascimento, que também é coordenadora do programa de pesquisa operacional aqui no ITA. E a minha apresentação de hoje vai tratar um pouco das minhas ideias para o meu projeto de pesquisa de mestrado. Nesse momento, a minha orientadora e eu estamos nesse processo de entender quais são as vertentes que eu posso seguir dentro da área que eu tenho interesse. Estamos começando a estudar os bancos de dados, entender quais são as possibilidades, a viabilidade do projeto e bem essa parte mesmo dos estudos. Então, não existe ainda implementação, a gente está bem no começo mesmo, então aqui eu vou trazer um pouco das ideias, sem a implementação, sem entender se de fato vai funcionar a longo prazo, mas contendo as expectativas para o projeto. Então, apresentando um pouquinho mais sobre mim, eu entrei aqui no programa de pesquisa operacional. Eu sou formada no bacharelado em Ciência e Tecnologia pela Unifesp, eu fiz a trajetória de Ciência da Computação. E lá dentro, eu comecei a estagiar numa empresa que trabalha na área de cibersegurança, que é uma das maiores do mundo, que é a empresa Segura, antiga Senha Segura. E lá dentro, eu trabalho com a área de análise de dados, mas também trabalhei por muito tempo com a produção de materiais técnicos e competitivos de produtos, onde eu tive acesso a diversos produtos de cibersegurança que visavam ali a proteção de credenciais, dispositivos, endpoints. Então, trabalhei com produtos como PAN, como o Domo, DevOps Security Manager, que são produtos voltados para o mercado de segurança, de vinculação de tráfego web, enfim, cuidados no geral com a questão da cibersegurança. E por conta disso, quando eu tive o interesse de entrar no mundo do mestrado, do doutorado, como iniciar essa parte acadêmica da minha vida, achei que seria interessante trazer esse lado que eu gosto tanto da cibersegurança, com a parte da pesquisa operacional, que eu também tive contato durante a faculdade, fazendo uma matéria letiva que é a Introdução à Pesquisa Operacional na Unifesp. E lá eu tive esse interesse em trabalhar com otimização linear, trabalhar com ciência de dados, entender como que isso conseguiria me ajudar no mercado de trabalho. Certo, falando um pouco sobre a motivação e o contexto por trás do problema. Primeiro de tudo, é importante a gente ressaltar aqui que constantemente ocorre o aumento da complexidade e o volume de ataques cibernéticos. Ou seja, nós estamos vendo aí na mídia direto ataques que estão invadindo diversos tipos de sistemas, de aplicativos que estão tendo vazamento de dados extremamente sensíveis que não poderiam ser facilmente acessados. Então, esses ataques cibernéticos têm se tornado cada vez mais constantes no nosso dia a dia. E por isso, eu pensei em fazer algo voltado para essa grande problemática de tráfego web suspeito. No geral, a gente sabe que empresas como a minha, ou como outras empresas do mundo da cibersegurança, existe um suporte 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até porque a gente está trabalhando com volumes de dados sensíveis enormes e que precisam de uma devida atenção. As equipes de segurança, elas acabam lidando com essa sobrecarga de alertas o tempo todo, só que nem sempre conseguem priorizar os mais críticos. Até porque, justamente por elas trabalharem com a questão do Zero Trust, que é o ponto que eu trago ali no quarto tópico, existe uma conexão direta com a realidade de empresas que utilizam essas soluções baseadas em Zero Trust, como essa Segura, já que essa solução de controle cibernético é para justamente fazer com que qualquer tipo de acesso seja visto como ataque suspeito, e daí sim ele seja entendido, visto se de fato é um ataque que deve ser priorizado, se existe algum tipo de alerta suspeito por trás desse acesso, enfim. Então, a gente trabalha com um volume muito grande de alertas que estão dizendo para nós a todo momento que se trata de um ataque suspeito, fazendo com que nós não tenhamos uma otimização do processo, fazendo com que a gente gaste muito mais tempo do que o necessário e fazendo o oposto da otimização dessas equipes, que é justamente mostrar que existe uma priorização desses alertas e como fazer com que essa priorização ajude as equipes a otimizarem o trabalho e conseguirem flexibilizar mais as demandas que estão chegando de acordo com esses alertas. Então, por isso, veio essa necessidade de tomadas de decisão mais inteligentes, com auxílio de algoritmos para evitar essas falhas e vazamento de dados, mas que ainda assim otimize o tempo e não seja um tempo gasto à toa. Durante esse projeto, eu acabei utilizando 2 bancos de dados, que é esse início do projeto onde eu disse que eu estou começando a investigar um pouco sobre a área, o que a gente pode seguir aqui dentro.
Eu usei tanto banco de dados, os dois encontrei no Kaggle mesmo, que é o AWS CloudWatch, e tem informações de tráfegos web suspeitos, então tem algumas informações acerca da geolocalização, acerca do tempo, o período que foi feito o acesso, que eu vou mostrar um pouco mais pra frente, e também os CICIDs 2017, que eu também vou mostrar um pouco mais pra frente quais informações a gente tem nesses bancos de dados. No geral, o que a gente tem como nosso objetivo da pesquisa? Nos ambientes de nuvens atuais, a segurança cibernética é mais crucial do que nunca, a gente já entendeu isso. E a capacidade de detectar e responder essas ameaças em tempo real pode proteger as organizações de consequências significativas, até porque a quantidade de tempo que a gente gasta, no caso das equipes de suporte, gasta com alertas que nem chegam perto de um alerta de fato que seja importante para aquele problema e que seja um alerta suspeito de verdade, essa perda de tempo faz com que outros alertas que de fato deveriam ter tido mais atenção fiquem para trás. Então, a ideia de priorizar determinados alertas perante outros, de acordo com a ocorrência deles em ataques e invasões anteriores, a ideia é justamente com isso fazer com que otimizem esse tempo e não percam mais tempo com alertas que geralmente acontecem e que não significam nada, mas não deixando de lado os alertas. É claro, a ideia é justamente otimizar, mas não excluir como se não interferissem nos resultados. Esse conjunto de dados, que no caso é da CloudWatch, oferece uma visão do tráfego da web que foi rotulado como suspeito. Então, todos os dados ali que estão no da CloudWatch são suspeitos e oferecem um recurso valioso para os desenvolvedores, para os cientistas de dados, para os especialistas em segurança, para que eles consigam aprimorar as técnicas de detecção de ameaças. Então, aqui eu coloquei 4 objetivos principais de início da pesquisa, que é construir um modelo de otimização para priorizar alertas. Então, a gente entende que tem diversos fatores que influenciam para que alertas sejam emitidos para os funcionários do suporte. Então, entender quais alertas são devem ser de fato priorizados e baseado em que eles são priorizados, certo? Então, por que eu escolhi que o tempo ele deve ser priorizado em relação à geolocalização? Então, fazer uma pesquisa em relação a isso, montar esse modelo de otimização para conseguir ajudar essas equipes de suporte. O segundo ponto é que o foco vai ser total em tráfego web suspeito, então entender os acessos, entenderem quais áreas são abertas, quanto tempo que fica de acesso, enfim, pontos relacionados ao tráfego web suspeito. O terceiro objetivo é que, de primeira, pensamos em utilizar a programação linear inteira, até porque o objetivo desse projeto, dessa pesquisa, é conseguir minimizar o número de alertas falsos, de falsos positivos que as equipes de suporte recebem todos os dias. E, com isso, maximizar as oportunidades de encontrar os alertas que, de fato, se tornam tráfegos web que são suspeitos e que, de fato, são ataques cibernéticos. E o quarto ponto é avaliar a criticidade com base em regras, origem e comportamento do tráfego. Então, entender como é que nós vamos construir essa priorização a partir dos parâmetros, das características dos acessos web. Certo, aqui eu trouxe para vocês um pouco do banco de dados da AWS, onde tem algumas informações. Como está muito pequenininho, eu traduzi isso no próximo slide, onde nós temos as informações desse banco de dados. Cada entrada nesse conjunto de dados representa um fluxo de tráfego para um servidor web, incluindo essas seguintes colunas. Todos eles são ataques suspeitos. O código de resposta HTTP, a porta destino do servidor, os bytes recebidos pelo servidor, os bytes enviados do servidor, o carimbo de data e hora, tanto da hora que foi criado quando a conexão acaba, para a gente conseguir ter o período de conexão que foi realizado, o endereço IP de origem, o código do país de IP de origem, o protocolo usado. Vocês vão verificar aqui nessa planilha que o protocolo foi igual para todos, foi o mesmo protocolo de HTTPS, até porque todos eles são suspeitos, o mesmo código de resposta, o endereço IP de destino, o nome da regra que identificou o tráfego como suspeito ou não. Enfim, tem diversas informações que eu fui entendendo para conseguir avaliar quais são as características que determinam ou não, ou pelo menos têm maior relevância quando se trata de determinar um tráfego web suspeito. Dito isso, também tive acesso a um outro banco de dados que foi primordial para conseguir tirar as primeiras conclusões, que foi o CICID 2017, o Canadian Institute for Cybersecurity Intrusion Detection System de 2017. Ele é um conjunto de dados de segurança cibernética criado para treinar, testar e avaliar o sistema de detecção de intrusão. E ele é amplamente utilizado por pesquisadores profissionais da área de cibersegurança e aprendizado de máquina. Então, aqui o que acontece? Nesse banco de dados, vocês vão avaliar que existem os dados brutos dessa rede que foram coletados durante 5 dias. Então, tem dados de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira.
Todos eles foram feitas diversas simulações de acessos, onde alguns foram ataques, outros foram apenas acessos benignos, né? Acessos que não tinham nenhum tipo de problema. A segunda-feira foi usada para criar a maioria dos dados benignos, enquanto a rede de ataque implementou vários tipos de ataque nos próximos 4 dias, que é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Um desses ataques foram as conexões de força bruta, né, o FTP e o SSH, vários tipos de ataque DOS, que eu também vou mostrar um pouco sobre como que é o comportamento de cada um. E, no geral, por que isso é relevante? Primeiro de tudo é que é uma base de dados extremamente bem documentada e balanceada, então tem uma rica variedade de ataques. Vocês vão ver que tem diversos ataques com características diferentes, onde a gente pode analisar se aquilo que é mais comum num ataque, no outro não tem nada a ver, então se de fato é válido ou não priorizá-lo. Então tem uma rica variedade de ataques e informações que pode ser útil para o nosso projeto. Outro ponto é que permite comparação padronizada entre diferentes métodos e algoritmos de detecção. E ainda hoje é uma referência clássica para estudos de DS, mesmo com datasets mais novos surgindo. Então, mesmo sendo um dataset de 2017, ele ainda é amplamente utilizado. Primeiro de tudo, o que eu criei foi conseguir visualizar todos os dados desse gráfico, né? Então, eu consegui entender quais são as distribuições desses ataques, como que eles foram feitos ao longo dos dias. Eu gerei os gráficos para segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, baseado nesse conjunto de dados, para entender como que eles se distribuíam ao longo da semana. Lembrando que na segunda-feira vocês vão ver que só vão ter dados benignos, porque só foram feitos acessos benignos, sem nenhum tipo de ataque. E nos outros 4 dias, aí sim foram colocados diversos tipos de ataques reais. Então tá, o primeiro dia, que foi segunda-feira, gerei esse gráfico para conseguir visualizar melhor. O único ataque que foi feito foi os benignos, né? Então nós tivemos ali 371 número de ocorrências de ataques benignos. Então eles tiveram 371 mil, no caso, né? 621 ataques na segunda-feira, e todos eles não foram acessos maliciosos, não foram tráfegos web suspeitos, todos eles foram benignos. Já na terça-feira é quando a nossa base de dados começa a implementar acessos que são maliciosos, que de fato são ataques. Então, aqui nós temos o número de acessos benignos, esses todos. Então, tivemos ainda ali 315 mil acessos benignos, enquanto os outros, como o FTP, o SSH Attempted e o FTP Attempted, todos, né, os 5, eles tiveram ali os seus registros, os seus números de ocorrências. Como vocês podem perceber, na terça, seguido da segunda, tiveram bem menos ocorrências do que os benignos, mas ainda assim tiveram alguns registros. Já na quarta-feira, vocês percebem que existe uma variedade muito maior de ataques. Ali já começa a introduzir os DOS, tanto o Rogue, quanto o GoldenEye, quanto os Loris. Então, tem diversos tipos de ataques que foram registrados. E aí, eu coloquei os numerozinhos em cima para ficar um pouco mais fácil de conseguir visualizar que houveram ataques, porque, por exemplo, o último, né, que é o Heartbleed, ele é muito, muito pequeno, ele é 11, né? Então, tiveram 11 ocorrências. E quando você compara ali com os outros, fica quase impossível de enxergar, mas achei melhor colocar os numerozinhos para vocês poderem acompanhar. Então, basicamente é isso. Agora, em relação aos ataques da quinta-feira, a gente teve ali as mesmas ocorrências, né? Só que agora começaram a aumentar as ocorrências. Então, antes, a gente parava no Heartbleed, e agora nós também temos outras ocorrências, como o Web Attack, que é o SQL Injection, o XSS, o Web Attack SQL Injection, que é Attempted. Então, tem vários tipos de ataques que foram descritos aqui na quinta-feira. Mesmo assim, os ataques benignos continuaram sendo muito, muito maiores, até porque era justamente esse o intuito, mas ainda foram registrados outros tipos de ataques. Agora, já na sexta-feira, tiveram 5 tipos de acessos, né? Um deles sendo benigno, então o outro foi o Port Scan, o DDoS, o Botnet e o Botnet Attempted. E todos eles também eu registrei aqui em cima o número de acessos, né, os números de ocorrências que houveram. E agora você percebe um crescimento muito maior dos ataques mesmo, ao invés dos acessos tranquilos, né, os acessos corretos. E a gente consegue visualizar isso por meio dos gráficos. Certo. Outros tipos de características que existem nesse banco de dados é
a duração, né, do tipo de acesso, a duração total desse fluxo. E um ponto muito importante é que os ataques DOS, DDoS, eles tendem a ser muito curtos ou muito longos. Essa é uma característica fundamental desse tipo de ataque. É importante guardar essa informação para as próximas explicações que vão vir a seguir. O flow bytes, no caso, né, a taxa de transferência de dados desse fluxo, que vai conseguir permitir distinguir entre o tráfego intenso, que é o DOS, ou um leve, que é, por exemplo, o scan. O total de FWD packets, que é a quantidade de pacotes enviados pelo cliente. Então, ali, como a gente viu ali atrás, ataques como o hook, esse daqui. Cadê? Aqui, ó. O DOS Hook, que teve ali 581 ocorrências ali na quarta-feira. Eles têm um volume absurdo de pacotes. Então, avaliar esse tipo de característica na hora de fazer a priorização para emitir alertas, sabendo que existe esse ataque Hook, ele ocorre com determinada frequência, é importante poder avaliar o número de pacotes envolvidos. Um outro ponto também é o tamanho médio dos pacotes. Então, não só a quantidade deles, mas o tamanho desses pacotes, que pode indicar se os ataques são pacotes curtos e frequentes. E um outro ponto também é a quantidade de pacotes por segundo. Então, a quantidade deles, o tamanho médio deles e a frequência em que eles acontecem, que é usado para detectar os fluxos e os comportamentos anormais. Então, todas essas features acabam sendo muito importantes para a gente conseguir identificar se existe ou não um ataque malicioso. E aí, a ideia dessa pesquisa é justamente entender quais dessas, em um grau de hierarquização, a gente deve priorizar. Em relação a essas, existem diversas outras características naquela tabela e naquele banco de dados. Então, entender. E o tempo em relação a isso, ele muda algo? A geolocalização também muda alguma coisa? Ela interfere no tipo de ataque? Então, entender quais dessas características influenciam de fato para um ataque malicioso e conseguir criar essa hierarquização de ataques, de suspeitas de ataques, né, para que as equipes consigam controlar melhor e otimizar. Então, construir esse modelo de otimização para priorizar os tipos de ataques, os tipos de alertas. Aqui outro gráfico que eu acabei gerando foram os tipos de ataques maliciosos durante essa uma semana. Então, ao todo, né? Então, aqui eu coloquei esse contador de todos os ataques. E aí chega um muito importante. Como eu disse ali atrás, os ataques do tipo DOS e DDoS, eles são ataques que são muito comuns por serem realizados em um período curto de tempo, então serem muito rápidos ou serem muito devagares, né? Demorar muito tempo para ser acessado. Aqui a gente viu que durante os ataques que foram simulados no nosso banco de dados, nós tivemos um fluxo de segundos muito, muito curto. Aqui, né, o período que o acesso teve foi extremamente curto. A maioria ali muito próximo do zero. Então, você pensa logo de cara que o tempo é um fator determinante. Até porque já que o DDoS, a característica principal dele é o tempo curto, a gente relaciona a ideia de ser pouco tempo com ser um ataque. Colocando ali que o tempo de acesso é algo primordial para determinar um ataque DDoS. E aí, para conseguir avaliar se de alguma falha nesse tipo de hierarquia, já colocando ali o tempo como primeiro, se isso seria uma falha nossa. Então, o que eu fiz? Fui gerar um gráfico entendendo a diferença do fluxo de tempo do DOS com os acessos benignos, acessos que não tiveram nenhum tipo de ataque malicioso. E olha isso, a quantidade de acessos que não tiveram nenhum tipo de malícia, né? Não foi nenhum tipo de ataque malicioso. Claro, ele vai ser maior porque houveram mais acessos, mais ocorrências de acessos benignos, mas se vocês observarem que praticamente todos eles acontecem muito perto do zero também. Então, o tempo aqui, quando você relaciona os DDoS com os acessos benignos, você percebe que ambos os acessos, eles são realizados em um curto período de tempo. E aí, bate essa reflexão de, será então que o tempo ele é um fator determinante para a análise de um acesso malicioso? É um alerta que deve ser emitido com maior prioridade do que os outros? Então, basicamente, a partir dessa análise desses dados, desse banco de dados, entender quais são os parâmetros, ali, as características que determinam que está mais próximo de um ataque ou não, e a partir disso construir esse modelo de otimização, né, a partir de programação linear inteira, onde nós vamos conseguir maximizar todos esses o tempo, os resultados, para que a gente consiga otimizar o nosso tempo, na realidade, né?
E minimizar o número de acessos que nós temos ali, de averiguações de acessos maliciosos. Até porque se a equipe de suporte for acessar todos os tipos de ataques numa mesma proporção, ou seja, todos os ataques teriam o mesmo nível de importância, essas equipes vão acabar gastando muito mais tempo com ataques, com alertas, né, que nem sempre vão vir de um ataque de verdade, e vão perder tempo que poderiam estar gastando para resolver um alerta extremamente crítico. Então, basicamente, criar esse grau de criticidade para conseguir definir quais alertas fazem mais sentido dar prioridade perante os ataques que estamos observando. Certo, aqui eu trouxe alguns motivos para tráfego web suspeito. Então, um comportamento incomum que ocorre no tráfego web, que geralmente é muito falado na literatura. Primeiro de tudo, o volume de acessos em um curto período. Então, em menos de um segundo, aquele dispositivo faz diversos tipos de acesso. Isso geralmente é um comportamento incomum. Requisições repetitivas para endpoints específicos. O exemplo é a tentativa de exploração de vulnerabilidades. E aí eu trouxe aqui alguns pontos que são motivos para o tráfego suspeito, mas eu não trouxe aqui, por exemplo, a hierarquização, que seria um passo desse projeto, que é entender qual desses pontos aqui são mais importantes ou mais relevantes do que outros, para que a gente consiga fazer essa prioridade e traçar ali para a equipe de suporte, conseguir entender, olha, quando eu tiver um volume de acesso muito grande em curto período de tempo, e requisições repetitivas, qual dos dois a equipe deve ter um direcionamento maior? Até porque existem empresas que trabalham com um volume muito menor de funcionários e precisam de softwares para conseguir ajudar nesse processo de priorização de alertas. Outro ponto é a fonte do tráfego sendo considerada suspeita. Então, o que pode acontecer para que a fonte seja um ponto de suspeita? Primeiro ponto, os IPs conhecidos por atividades maliciosas. Então, quando o IP ali está listado em alguma blacklist, isso já ajuda bastante. Um outro ponto é a origem de países com histórico de ataques cibernéticos. Então, ali quando a gente tem informação, né, da geolocalização, por exemplo, no primeiro base de dados, a gente tem ali na CloudWatch qual que é o código do país. Então, a gente consegue entender se existe uma origem de ataques nesse lugar, não só nesse país, mas nessa cidade, nessa rua, enfim, de acordo com a geolocalização. E um outro ponto são os padrões que indicam ataques comuns. Então, o scanning, que pode estar dizendo ali pra gente que só tá tentando mapear os serviços que são ativos. E aí, um outro ponto super importante é essa varredura de rede junto com a força bruta, que é quando você tenta fazer diversos tipos de tentativa de login, mostrando que provavelmente é um alerta de um ataque malicioso e provavelmente vai ser um ataque malicioso de verdade. Certo, baseado em tudo que foi dito, como eu expliquei anteriormente, é uma base de pesquisa, um entendimento inicial sobre como que vão seguir com os próximos passos. A partir do momento em que houver uma implementação, vai ser muito mais claro se eu vou poder ou não seguir com esse tipo de linha de pesquisa, mas os resultados esperados são esses. Primeiro de tudo, eu consegui fazer algumas avaliações dessas métricas, então entender o tempo médio de resposta aos alertas críticos, então qual que é a frequência, né, em que eles ocorrem, qual que é o tempo em que eles ocorrem. Outro ponto também que o objetivo principal é a redução de falsos positivos analisados, porque se as equipes passam a analisar menos falsos positivos, porque estão dando devida importância para alertas que possivelmente vão levá-los para um ataque cibernético, eu vou estar otimizando o trabalho dessa equipe. O outro ponto são os resultados que a gente espera perante essa pesquisa também, que é a redução do tempo de resposta a incidentes críticos. Então, se acontecer um incidente, o tempo de resposta da equipe de suporte vai ser muito maior, muito mais rápido, né? Se eles conseguirem priorizar aqueles que, de fato, interferem em algo no tráfego web. Então, se eles conseguirem dar devida importância para alertas que são mais constantemente utilizados em outros alertas de tráfego web, vai ser muito mais fácil para a equipe conseguir otimizar esse tempo. O segundo ponto é melhorar a alocação do tempo da equipe de segurança, né? Que tem muito a ver com essa redução do tempo de resposta. Até porque se a equipe de segurança ela consegue melhor alocar o seu tempo, a resposta que eles vão dar aos críticos também vai ser muito mais rápida. Um outro ponto também é um modelo eficiente e automatizado para conseguir priorizar esses alertas. Então, que cada empresa consiga implementar esse modelo de otimização. É isso, muito obrigada a todos. Como eu expliquei, a gente está nesse início desse projeto, tentando entender quais são as possíveis soluções do problema, se isso é de fato um problema, se a gente tem como resolver essa situação. Mas estamos ali nas pesquisas iniciais, com alguns encontros, tentando entender essas possibilidades e aberta aí para ideias e como melhorar o projeto ou caminhos que podem nos ajudar. Muito obrigada.